Sim. E quando é que você começou a ter os primeiros resultados ali? A gente falou aqui da São Silvestre, né? Mas você teve resultados importantes na base também. Foi quando você já estava aqui em São Paulo, treinando com o Cláudio, que você começou eu já estava aqui treinando com o Cláudio. O primeiro ano meu de 2017 foi um ano muito de lesões, de adaptação, São Paulo, metrô, República, lidar com pessoas diferentes. Uma menina vindo do interior, né? Uma garota vindo do interior. Né? Então, assim, foi uma adaptação um impacto ali para mim, né? Então, aí 2017, lá para 2018 eu já comecei a destacar, acho que eu fiquei em quinto no Troféu Brasil, aí já comecei a pegar medalha, aí 2019, que eu estava numa fase muito difícil, né? Estava me dedicando muito, o resultado não vinha, né? Não acontecia, e até que eu ganhei até que eu fui vice-campeã do Troféu Brasil, vice-campeã do Troféu Brasil, aí eu ganhei várias medalhas do Troféu Brasil, até que eu virei 2 vezes campeã do Troféu Brasil, né? E aí foi o destaque, depois de 2019, que foi próximo ali da pandemia. Sim. Nossa, assim, foi uma preparação muito boa para mim, assim, a pandemia foi ruim para um e boas para outros, né? Sim. E para mim foi muito bom, porque ali eu pude me conhecer, eu fiquei muito solo, o treinador acompanhando de casa, mas às vezes próximo ali da gente, quando dava para encaixar treino, e ali onde foi a descoberta. E eu também estava junto com a minha psicóloga, que é bem importante, e ela tem me acompanhado muito, onde que eu desenvolvi muito, junto com a psicóloga, com os treinamentos, e me destaquei, fui embora. Sim, peguei gosto nos treinos, peguei gosto nas provas, comecei a ganhar provinha, comecei a ser mais objetiva e fui embora. E foi nessa época que você conheceu o Danielzinho? O Danielzinho, eu conheço ele muito tempo, porque ele é cidade vizinha lá de Cândido do Mota, né? É 1 hora de Paraguaçu Paulista. E todas as provas que eu tava de rua, o Daniel tava. A gente era uma criança, né? E aí a gente pegou sul-americano, brasileiros, várias provas, a gente sempre teve junto. Ele era um colega meu, assim, sabe? Sim. E aí vocês começaram a namorar que ano? 2022, 2021, mais ou menos, a gente começou a namorar. Uma competição aqui, uma pistinha ali, aí a gente era criança, agora nós estamos adultos, né? A gente se viu numa competição, e aí nessa competição teve um trisquinho, mais ou menos, aí depois a gente foi se conversando, se falando, né? Tinha acabado de terminar de um relacionamento muito, muito recente, né? Então a gente foi se falando, aí eu fiquei bem assim, aí foi, vamos tentar. Aí até que... E aí vocês passaram um bom tempo aqui no Brasil ainda, antes de ir para a África, né? Antes de vocês irem treinar lá na África. Vocês chegaram a morar juntos aqui no Brasil. Então, eu e o Daniel, ele estava no período que a gente estava, de um ano depois, no segundo ano, ele já estava treinando para as Olimpíadas lá no Quênia, né? Que foi Tóquio, né? Ele já estava treinando lá, e eu já estava aqui no Brasil. E a gente não chegou a morar aqui no Brasil, a gente era namorados, né? Portanto, quem casou a gente foi a São Silvestre. A de 2019? A São Silvestre casou a gente, né? A gente estava só namorando, se conhecendo, ainda bem para ver se era mesmo isso. Mas aconteceu muito rápido comigo, com o Daniel. Eu namorei ele acho que um mês, nem chegou a ser um mês, eu já fui pedindo em noivado. Tudo aconteceu muito tenso, muito rápido, muito, sabe, momentos maravilhosos. E você repetiria tudo o que aconteceu lá nessa velocidade, nessa rapidez, ou hoje você seria um pouquinho mais cautelosa? Eu acho assim que o que a gente tem para viver, a gente tem que viver. Senão a gente não tem experiência, a gente não tira nada, sabe? Acho que é o momento ali. Se passar, aconteceu lá. Agora daqui para frente eu vejo de forma diferente. Claro que eu vejo de forma diferente. A gente podia ter mais cautela, assim, mas é o que tinha que para acontecer. Sim. Não tem como... Vocês não estão juntos agora, né, Hoje, Grazi? no momento, a gente encerrou o ciclo. Eu encerrei o ciclo com o Daniel, já faz uns 6 meses, mais ou menos. E eu torço muito por ele, ele é uma pessoa maravilhosa. Espero ver ele em breve aí nas pistas arrasando. Você, nesse período que vocês ficaram juntos, né? Um dá força pro outro, claro, né? Num relacionamento é sempre isso, é uma troca, né? Um ajuda o outro, um dá força pro outro. Você foi para o Quênia a convite do Danielzinho, ele que quis ter você por perto lá? Eu já tive uma curiosidade de fazer intercâmbio lá fora, né? De fazer uma altitude, focar com uma prova, entrar para uma prova específica muito bem, né? Já tinha isso em mente, né? E aí, quando o Danielzinho apareceu, eu fiquei bem assim, eu fui para mim ficar 3 meses lá.
fui fazer uma preparação para o Rio de Janeiro, que eu acabei ganhando o Troféu Brasil. Sim, sim. E aí onde foi os meus melhores resultados do ano. Fez diferença você lá no Quênia, o período que você ficou lá? Fez diferença? O que é diferente o treino lá, Grazi? O que é diferente, eu acho assim, não só o treino, mas o ambiente. Um ar que só respira esporte. Eles trabalham muito em grupo. Ali você tá com os melhores, sabe? Eu vou te falar assim, uns 3, 4 treinadores estão ali acompanhando o grupo, grupo da Adidas, tudo misturado, não tem... E assim, igual eu tava vindo no Uber pensando comigo, caraca, eu treinei com a Bruscos Gay. Você treinou com os melhores. Eu falei assim, eu treinei com os melhores. E assim, você vê o atleta, você treinando do lado de um atleta assim, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, mesmo com toda a dificuldade que tem no país em si, que é a cultura do país, né? E você vê eles se destacando. Então eu me inspirei nisso, sabe? Vendo as dificuldades deles e falei, caraca, eles conseguem, eles chegaram... Então isso me inspirou bastante. Que cidade que você ficava lá no Quênia? Eu ficava em Kaptagat, é onde o Kipchoge tem a NN lá. Também tem a da Nike, só não tem um da Adidas lá. O campo da Adidas não tem ainda em Kaptagat. Mas é lá que você ficava. Como é que era a sua rotina ali no Quênia? Como que era? A gente, nos 2 primeiros anos, a gente passou muita dificuldade, eu e o Danielzinho ali, né? Então a gente só ficava no camp, que é o Kaptagat, né? Que lá tem mais ou menos 2.800 e vai subindo... Passaram dificuldades por quê? Por conta financeiro, né? Ainda eu só tinha o clube, o Daniel tinha o suporte lá também. Então, assim, mais nessa questão. Porque quanto mais suporte você tem, mais você vai investir naquilo, claro, né? Mas os patrocinadores do Danielzinho não ajudavam financeiramente? Não, ajudaram. Que só tinha ele. Eu queria estar ali para poder ajudar mais ele. Você não tinha? Foi no primeiros anos, acho que no primeiro ano, que foi o segundo ano, porque aí eu acompanhei o Daniel todo na preparação dele que ele correu 2h04, sabe? Sim. E a gente estava numa dificuldade muito imensa, né? E eu acompanhei essa trajetória dele, assim, foi impactante, assim. Sim. E como é que era a rotina lá de vocês? Eu te cortei aqui, como é que era? Como funcionava ali? Como funcionava? De manhã a gente treinava, tipo, umas 5h30, 6h a gente tava... O sol tava nascendo, a gente já tava em casa, umas 7h10, 7h20. Já tinha treinado? Já tinha treinado, tomando um cafezinho da gente, depois a gente já ia pro alongamento, depende do dia, né? E aí a gente já ia pro treinamento e voltava para casa, tomava o café, fazia um alongamento, uma mobilidade, ou era uma musculação, almoçava e descansava de novo. Aí à tarde de novo tinha o treinamento, lá por umas 4h, ou menos, a gente já saía para treinar na floresta. Dava mais umas 2 horas. Dava mais umas 2 horas, a gente ia treinar para floresta. Isso de segunda a domingo? Todos os dias ou tinha um dia de folga? Era de segunda a domingo, mas normalmente lá no Quênia é raro, né? Não são todos os atletas. Dia de domingo é descanso lá. Normalmente é descanso, depende do período da fase que o atleta tá. Sim. É descanso. Sim, sim. E quem era o treinador do Danielzinho lá? Você conhecia o treinador dele lá? Como é em grupo, era... Que era o mesmo treinador seu? Como era em grupo, olha como que é. O Cláudio Castilho, ele foi para a Confederação Brasileira, ele se desligou do Clube Esporte Pinheiros. Eu acabei ficando sem treinador e eu estava numa fase ali que eu estava buscando, eu tinha um objetivo maior, né, que era as Olimpíadas, e eu estava muito confiante que ele ia me orientar nesse meio termo. E não foi o que aconteceu, né? Ele acabou indo para lá, a gente ficou feliz também. Mas teve outros treinadores também que queriam me treinar, né? Teve o Clodoaldo, né? Sim. Eu cheguei ainda a treinar um pouco com o Clodoaldo e também teve o Cavaleiro, Beto Cavaleiro, que que treina o recordista, que é o Ronaldo da Costa, né? Sim, sim. Também foi treinador do Daniel, que orientou bem o Daniel também lá no Quênia. E chegando lá na África, eu queria experimentar algo diferente, sabe? Por mais que tenha os treinadores excelentes aqui no Brasil, mas eu queria algo novo, sabe? Experiências novas. Então, assim, eu não cheguei a fazer tantos treinador daqui do Brasil, eu acabei treinando mais os de lá. Aí, quando eu ia para próximo da prova, o treinador do Brasil dava uma ajustadinha ali para mim. Professor Cavalheiro, né? Que
Dava uma ajustadinha para o Nessa Clodoaldo... época, o professor Cavalheiro estava treinando o Danielzinho também, não é? É que o Daniel teve outros treinadores, né? Sim. Se a gente for falar de Daniel, é muitas histórias, é muito conteúdo. Então, vários, né? Foram vários, Vários. Sim. Então, no meu caso, eu cheguei a treinar com o Clodoaldo, ele dava uma ajustadinha ali, Graça, né? Podia demorar, você tá amigo, nem tá aqui. Então, a gente dava uma ajustadinha. Mas basicamente...